noite. Também gostaria de aproveitar para agradecer o convite para estar na Fiel e participar desse momento tão importante na nossa vida, esse momento histórico para o evangelicalismo brasileiro reformado, desfrutar da comunhão dos irmãos e ouvir palavras tão edificantes, mensagens tão abençoadoras como estas que nós temos ouvido aqui. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 15, onde nós temos o apelo missionário que Paulo faz à igreja de Roma para missões gentílicas. Romanos 15, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Aí nós iremos lendo o texto à medida que a exposição prossegue. E vamos orar, pedir que nosso Deus nos ajude a compreender essa passagem. Ó Deus, bendito seja o teu nome, porque na tua muita misericórdia revelaste o teu nome a nós, e na Escritura nós encontramos quem tu és, o que nos ofereces e o que requeres de nós. Encontramos a pessoa do teu Filho Jesus Cristo, a dádiva do Espírito Santo, a bênção que é a igreja, o poder que vem através dos dons espirituais. Damos graças pela riqueza que é o Evangelho em nossa vida. Damos graças pela comunhão dos santos, que se manifesta aqui nesse congresso, nesse encontro. E nós pedimos agora, quando nos debruçamos sobre a tua palavra, que teu bendito Espírito fale através dela aos nossos corações, edificando, corrigindo, confrontando, consolando, encorajando, tudo de acordo com a necessidade de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos recordar os motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. Vocês sabem que os apóstolos eram pessoas extremamente ocupadas. Eles não escreviam por escrever. Eles não fazem como muitos de nós fazemos hoje. Temos uma ideia, vou escrever um livro. E sentamos então no escritório, pegamos outros livros, lemos, fazemos um esboço, fazemos o esqueleto do livro, fazemos notas das nossas leituras e depois de 1 ano, 2 anos, nós temos um livro pronto. Os apóstolos não tinham esse tempo. Eles escreviam on demand. Eles escreviam à medida que eram demandados pela situação das igrejas locais e dos seus ministérios. A carta aos Romanos não é exceção, embora para muitos ela é a carta mais sistemática do apóstolo Paulo. Alguns, como Zwinglio, disseram que era um tratado teológico. E talvez a impressão de Zwinglio e de outros que viram essa carta como sendo a carta mais teologicamente organizada do Novo Testamento contribuiu para que se deixasse de ver que, na verdade, essa é a carta de um missionário escrevendo a uma igreja, querendo ganhar o apoio daquela igreja para anunciar o nome de Cristo em locais distantes. Paulo se considerava devedor de todos os homens na pregação do Evangelho, porque Deus o havia constituído como apóstolo aos gentios. Nós vimos isso no capítulo 1, do verso 5 até o verso 15. E a igreja de Roma não havia sido fundada por um apóstolo e carecia, portanto, de fundamento de confirmação apostólica. Paulo estava disposto a visitá-los, confirmá-los e fortalecê-los, capítulo 1, de 10 a 12. E ele também tinha planos de anunciar o Evangelho mais além, ir até a Espanha. Ele já havia encerrado suas atividades missionárias na região da bacia do Mediterrâneo, e agora ele tinha posto os olhos ali onde Cristo não havia sido ainda anunciado, na região da Espanha. E Roma ficava bem no caminho. Era uma igreja forte, era uma igreja que já começava a despontar, e era a igreja ideal para apoiar o apóstolo Paulo. E Paulo precisava de suporte financeiro e espiritual para a viagem. Portanto, ele resolveu escrever essa carta aos Romanos para preparar sua visita, revelar seus planos missionários e ganhar o apoio da igreja, e apresentar-se e apresentar o Evangelho que ele prega. E como é que ele fez isso na carta? Primeiro, ele revela seu plano de ir visitá-los como apóstolo e confirmá-los, está aí no capítulo 1, de 1 a 16. Em seguida, ele expõe o Evangelho que prega. Ele fala da perdição de todos os homens, gentios e judeus, fala da justificação pela fé, capítulos 5
capítulos de 3 a 5, depois ele fala da santificação pela união com Cristo e pelo poder do Espírito Santo, metade do 5 até o 8. Depois ele entra na questão da escatologia, ou a participação de Israel na história da salvação, de 9 a 11. Isso porque havia uma demanda para que ele explicasse algumas questões que tinham a ver com o relacionamento dele com Israel. E ele termina de 12 a 14 com algumas questões práticas que têm a ver com uma igreja composta de judeus e gentios. Ele enfatiza especialmente a necessidade deles conviverem juntos. E no capítulo 16, famoso capítulo 16, ele traz saudações a pessoas que ele conhecia que estavam na igreja de Roma. No capítulo 15, no final da parte prática, ele retorna ao assunto da visita, que é seu desejo, a sua intenção de pregar o evangelho na Espanha, que é o texto que nós temos diante de nós, capítulo 15, de 8 a 33. O alvo de Paulo aqui nessa passagem é preparar a igreja e desafiá-la para envolver-se com seu ministério na Espanha, apoiando financeiramente, em oração, apoio moral, enfim, comunhão, companheirismo. Ele queria envolver a igreja de Roma nesse projeto missionário. Como é que ele faz isso? Aqui nessa passagem, nesses versículos do capítulo 15, de 8 a 33. Ele começa, primeiro, dando a sua visão de que Cristo é ministro não só dos judeus, mas ele é ministro também dos gentios. Versos de 8 a 13. Em seguida ele diz como Deus o constituiu, a ele, Paulo, ministro de Cristo para os gentios. Está aí do verso 14 a 21. E aí no verso 22, à luz disso, ele revela seus planos, até o verso 29, de alcançar os gentios na Espanha com a ajuda da igreja de Roma. E ele termina de 30 a 33, já envolvendo a igreja de Roma no seu ministério, no seu projeto, através da oração. O meu alvo ao expor esse texto nessa noite é entender estes argumentos e o apelo de Paulo, ou seja, a visão que ele tinha do que é que Deus está fazendo no momento, no mundo. Segundo a sua vocação, Cristo constituiu ministro aos gentios. Terceiro, os seus planos, alcançar a Espanha via igreja local. E por fim, a sua oração para que os membros da igreja de Roma já se envolvessem no seu ministério. O que é que tudo isso nos ensina sobre a tarefa missionária da igreja, que é o tema desse encontro? Então mantenha a sua Bíblia aberta aí, nós vamos indo verso a verso, e Deus assim nos ajude a compreender a sua palavra. Em primeiro lugar, então, versos de 8 a 13, Paulo faz a exposição de Cristo como ministro de Deus, tanto para judeus como para gentios. Verso 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui nesses versículos, Paulo revela ou expõe a sua visão do que é que Deus está fazendo hoje no mundo. Onde é que Deus está agindo? O que é que ele está fazendo? A resposta é que ele está reunindo para si um povo de entre todas as nações. No verso 8, iniciando essa parte, Paulo menciona como Cristo veio primeiro para os judeus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. O que é que significa ministro da circuncisão? Circuncisão, tomado metaforicamente para se referir aos judeus, por causa do símbolo da aliança, que era a circuncisão. Cristo foi constituído primeiro como ministro de Deus para trazer a salvação e a redenção ao povo da aliança, cujo símbolo, selo da aliança, era a circuncisão.
Então ele era ministro da circuncisão. Isso foi feito, ele diz ainda no verso 8, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ao dizer nossos pais, Paulo se inclui porque ele é judeu. Deus havia prometido que viria um Salvador a Sião. Deus havia prometido que da descendência de Abraão viria aquele que afastaria Jacó de todas as suas impiedades. Deus havia prometido que a redenção viria para os judeus. Cristo então veio ao mundo, se fez carne, nasceu judeu sob a lei, viveu debaixo da dispensação mosaica, com o objetivo de cumprir estas promessas, em prol da verdade de Deus. Ele veio primeiro para os judeus, mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí Paulo continua no verso 9, dizendo: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Cristo foi constituído ministro da circuncisão para cumprir as promessas que Deus fez aos judeus e também para que Deus receba a glória de entre os gentios, para que os gentios alcançados pelo Evangelho de Cristo possam glorificar a Deus, glória essa que ele não recebeu da parte do seu povo. Então, o que é que Deus está fazendo agora na perspectiva de Paulo? Ele está agindo entre os gentios, tirando de entre os gentios um povo para o louvor do seu nome, para a glória do seu nome. Cristo é ministro da circuncisão, sem dúvida, mas ele é também ministro dos gentios. Ele foi enviado também para a salvação daqueles que não são judeus. E Paulo, então, comprova isso fazendo uma citação, trazendo uma coletânea de citações do Antigo Testamento. Ele cita uma vez a lei, Deuteronômio, cita duas vezes os escritos, segundo Samuel e Salmos, e cita uma vez os profetas Isaías. O que liga essas passagens é a palavra-chave gentios. Como está escrito, verso 9, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, tirado de 2 Samuel 22:50, mesma citação do Salmo 18:49. Aí ele cita Deuteronômio 32:43, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Em seguida ele cita o Salmo 117:1, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. E cita finalmente Isaías, haverá raiz de Jessé para aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. O que Paulo está dizendo é que esse fato de que Deus iria aos gentios, tomar um povo entre eles para o louvor da sua glória, isso já estava escrito nos profetas, estava escrito na lei, estava nos escritos, a segunda divisão da Bíblia hebraica, e estava nos profetas. Ele tira, intencionalmente assim penso, citações das três divisões da Bíblia hebraica, como que para dizer que Deus haveria de fazer isso. A Bíblia de vocês, judeus, já dizia, do começo ao fim, de que Deus não é só Deus dos judeus, mas também Deus de todas as nações. E ele termina essa parte, onde ele expõe a sua visão, de que o alvo de Deus é ganhar para si um povo de entre todas as nações do mundo, orando pela igreja de Roma no verso 13. A oração dele é essa, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa oração é muito interessante. O que ele está pedindo aqui é que os crentes de Roma, que são gentios, que eles sejam cheios da parte de Deus de gozo e paz na crença deles, que ao crer, ou na fé que eles têm, no viver para Deus, eles sejam cheios da parte de Deus de gozo e paz. É interessante que ele menciona aqui que o Deus que vai fazer isso é o Deus da esperança. E como resultado, então, eles serão ricos de esperança. E tudo isso, é claro, no poder do Espírito Santo. Aqui nós temos o que Paulo entende que seria uma igreja missionária ideal. Porque são somente crentes que têm gozo e paz no crer, e que estão cheios do Espírito Santo, cheios e ricos de esperança, que querem comunicar
este evangelho que os salvou a outras pessoas. É por isso que missões, ela começa, na verdade, na vida da igreja, com uma mudança na vida da igreja, quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, ou quando seus membros são cheios do Espírito Santo, ou quando o seu pastor, os seus presbíteros são cheios do poder do Espírito Santo, são cheios de gozo e de alegria, se enchem de esperança e então eles estão prontos para entrar no trabalho de missão. Não vamos nos enganar, o problema da igreja, por que a igreja não faz missões? Por que ela não está alcançando o mundo como devia? O problema não é falta de dinheiro, o problema não é falta de tecnologia, o problema não é falta de metodologia, o problema não é falta de mão de obra, o problema é falta disso que Paulo está dizendo aqui. Uma igreja que seja cheia do poder de Deus, produzindo crentes cheios de gozo e de alegria no crer, para que cheios de esperança, de que Deus está trabalhando no mundo, eles não somente irão, mandarão seus filhos, mas também se envolverão no trabalho de missões. Então, em primeiro lugar, essa é a visão. O que é que Deus está fazendo? Cristo é o ministro da circuncisão e dos gentios. Ele está agindo entre os gentios para buscar um povo para a sua glória. E somente uma igreja cheia do poder do Espírito Santo poderá se envolver nisso. Em segundo lugar, Paulo faz uma exposição do seu ministério, versos 14 a 21, de como Deus o havia constituído ministro de Cristo entre os gentios, ou seja, esse Deus que tem esse propósito para com o mundo, ele faz isso levantando pessoas que ele chama e prepara. Verso 14 em diante, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, outra vez essa expressão, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada não tinham ouvido a seu respeito. Aqui Paulo começa essa porção, essa perícope, esclarecendo os motivos pelo qual ele escreveu a carta. Ou seja, não é porque os romanos fossem deficientes, verso 14, irmãos, eu estou certo a vosso respeito, de que vocês estão cheios de bondade, estão cheios de conhecimento, vocês estão aptos para se admoestarem uns aos outros. Paulo sabia que a igreja de Roma era uma igreja madura, era uma igreja forte, era uma igreja pronta, uma igreja que estava capacitada para realizar a obra missionária. Ele não está escrevendo para reparar alguma deficiência na fé ou na conduta deles, porque ele está convencido de que eles, na verdade, estão cheios de bondade e conhecimento, e eles mesmos podem se admoestar. A razão pela qual ele escreve, verso 15, e ele diz isso que foi quase que uma ousadia da parte dele, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Ou seja, ele diz assim, eu me atrevi a escrever para vocês, só para lembrar a vocês a graça que eu recebi da parte de Deus. Ele diz lembrar, porque com certeza a igreja de Roma tinha ouvido falar do apóstolo Paulo. E Paulo então diz, olha, eu sou aquele que vocês já ouviram falar. Eu estou escrevendo só para lembrar da graça de Deus que me foi dada. E que graça é essa? Ele descreve no verso 16. Que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. E aqui nesses versos seguintes, ele descreve a sua vocação. Para que ele foi chamado? Ou seja, ele é chamado primeiro para ser ministro de Cristo Jesus. Esse Cristo que foi por Deus constituído ministro para a salvação dos judeus e dos gentios,
executa o seu ministério levantando pessoas que sejam ministros dele, entre os judeus e entre os gentios. Então, Paulo aqui diz, ele é ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Não é que ele não pregava aos judeus, mas que o foco da sua missão era entre os gentios. E aqui no verso 16 nós temos uma descrição extraordinária de como Paulo via a sua vocação e o seu chamado. Ele diz, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aqui Paulo descreve o seu ministério em linguagem litúrgica, em linguagem sacrificial, tirada dos rituais do Antigo Testamento. Aqui ele fala quase que como um sacerdote que tem o encargo sagrado de trazer diante de Deus uma oferta. E a oferta que Paulo quer trazer diante de Deus são as igrejas gentílicas, os gentios convertidos a Cristo. E isso ele haverá de conseguir através, veja ainda o verso 16, do anúncio do Evangelho, em linha com o que nós temos aprendido, que para Paulo não há nenhum outro método. É o anúncio do Evangelho. Pelo anúncio do Evangelho, Paulo, como um sacerdote que traz ao altar de Deus uma oferta, ele quer apresentar os gentios diante de Deus, e ele considera isso, atenção, como um sagrado encargo. Sagrado encargo. Ou seja, uma coisa que foi dada para que ele fizesse por Deus, dada por Deus para que ele fizesse de uma maneira digna de Deus e para a glória de Deus. É assim que Paulo via o ministério. Quando nós comparamos essa visão que Paulo tem de vocação, qual é o propósito do ministério dele, a maneira como ele fala como sacerdote do seu pastorado, do seu trabalho missionário, nós ficamos envergonhados diante do que vemos acontecer no meio evangélico hoje. O barateamento do ministério. Gente que entra no pastorado para ganhar dinheiro. Gente que faz do ministério cristão um gancho, um bico, para se promover, para ganhar nome, popularidade, fama, respeito. E a motivação mais antiga de todas, que é o vil metal. Isso está tão presente hoje no evangelicalismo, que a mídia tem feito disso motivo de chacota entre nós. E, num certo sentido, a culpa disso é nossa, porque nós perdemos a visão da sacralidade do ministério. Antigamente, era chamado de o sagrado ministério da palavra. Hoje em dia, a gente tem medo de usar isso, porque pode parecer piegas ou qualquer outra coisa, mas é o que Paulo diz aqui. Ele olha para a vocação pastoral e ministerial como um sagrado encargo, algo relacionado com Deus, algo que tem a ver com Deus, que foi dado por Ele, para a glória dEle, e que tem que ser executado de acordo com as normas dEle e os planos dEle. Essa perda da sacralidade do ministério, da santidade do ministério, da santidade desse ofício, tem feito com que as igrejas tenham perdido em liderança, em respeito, em aprendizado. A superficialidade tem entrado. Igrejas que tratam pastores de maneira indigna, e pastores que tratam igrejas não como um sacerdote que procura apresentar uma oferta a Deus, mas tratam como gado, que tratam como pessoas sem nome e sem rosto, como números. Deus tenha misericórdia de nós. Se nós queremos um avivamento no Brasil, eu creio que tem que começar com os pastores e com a noção do sagrado ministério. Veja como Paulo diz: anunciar o Evangelho, de modo que a oferta deles seja aceitável a Deus, uma vez santificada pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai fazer com que os nossos labores se tornem eficazes. Ele que vai purificar e santificar os gentios pela pregação do Evangelho, de maneira que Deus receba um povo para a sua glória e para o seu louvor, através do nosso ministério. Do verso 17 até 21, Paulo faz uma descrição desse ministério. Aqui ele mostra no verso 16 a sua vocação. E de 17 a 21, ele faz uma descrição do que seria o seu ministério. Note no verso 17
e 18, que ele, quando vai falar do seu ministério, ele fala do ministério como sendo aquilo que Deus fez através dele. Verso 17, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Não é o que eu fiz, mas o que Cristo fez por meu intermédio. Essa ordem de palavras aqui é extremamente importante, porque revela a mente e o coração e a percepção que a pessoa tem da sua vocação e do seu ministério. Não é o que você faz, mas o que Deus faz através de você. E Paulo não se gloriava de outra coisa, ele não mencionava nada além disso. Ele sempre tinha um cuidado de não dizer a respeito de si mais do que era necessário para que as pessoas não pensassem dele mais do que convinham. É por isso que eu acho que a gente precisa ter tanto cuidado quando nós vamos descrever o nosso ministério ou falar de nós. Lembrando sempre que a glória tem que ser de Deus. A glória tem que ser dele. Se alguma coisa foi feita, se alguma coisa foi conseguida, é Deus operando e trabalhando através de nós. E essa é uma coisa que eu gosto muito dos antigos puritanos, pregadores. Eles raramente faziam referência a experiências pessoais. Talvez haja um exagero nisso, mas eles não gostavam de ilustrar seus sermões com histórias da sua própria vida, porque eles tinham medo de atrair a atenção do povo para a pessoa deles. E eles eram zelosos demais pela glória de Deus para que isso acontecesse. Por isso que quando você lê os sermões dos antigos puritanos, raramente você vai encontrar um deles contando experiências da sua própria vida. Não é que eles não tinham, apenas não traziam para o púlpito. Porque eles achavam que fazer isso faria com que o foco fosse a pessoa do pregador e não a glória de Deus. Eu acho que nós estamos precisando um pouco disso no nosso meio. Um pouco disso no nosso meio. Um pouco disso quando a gente olha para, ou vê a televisão, ou vê o que determinados evangelistas estão fazendo, como eles procuram levar avante o seu ministério, é tudo centrado nele. É ele que tem a unção, é ele que tem a visão, é ele que tem a cobertura, é ele que tem o chamado. Ministérios inteiros, comunidades inteiras erigidas em torno da personalidade. É uma perversão do ministério cristão. Veja como Paulo aqui tem o cuidado de dizer, eu não me glorio de nada a não ser daquilo que Deus fez através de mim. E aí ele descreve que o alvo destas coisas, verso 18, aquelas coisas que Cristo fez por meu intermédio, para quê? Para conduzir os gentios à obediência. Esse é o alvo do ministério, levar os gentios a obedecer o evangelho. Note aqui que obedecer, Paulo usa como sendo sinônimo de crer em Cristo Jesus. Porque o que Deus requer de nós é que creiamos no seu Filho. Obedecer a Deus, portanto, é crer em Jesus. Então, nas cartas de Paulo, com frequência, ele fala da obediência como sendo a mesma coisa de crer em Jesus Cristo. Baseado no que Jesus Cristo disse. Estas são as obras de Deus, que creiais naquele que por ele foi enviado. Uma vez que os judeus perguntaram para ele, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é essa, crer em mim. Então, obedecer a Deus é crer no seu Filho Jesus, e é esse o alvo do ministério, trazer os gentios à obediência. E aqui está um método. 3 coisas. Por palavra, vem em primeiro lugar. Por obras, Paulo não especifica, mas nós podemos pensar nas atitudes dele de caridade, de compaixão, de sofrimento, de perseverança, sua conduta, o seu testemunho pessoal. E em terceiro lugar, por forças de sinais e prodígios. Essa ordem é importante, porque hoje, no nosso meio, as pessoas querem inverter essa ordem, não é? Quer virar isso aqui de cabeça para baixo. Ou seja, em primeiro lugar, sinais e prodígios. Depois, obras e, por último, a palavra. É o que você encontra hoje em muitos ministérios. Ministérios focados em libertação, sinais e prodígios, expulsão de demônios, curas miraculosas, resolução imediata de problemas e uma série de outras coisas. E você procura a palavra e você não encontra. Uma vez eu estava escutando um famoso pregador desse, na televisão, e ele começou falando lá no Antigo Testamento, em Josué, uma pregação em que está escrito, o texto era, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu comecei a ouvir aquele pregador, estava zapeando na televisão, parou lá, eu fui escutar e disse, epa, quero ver o que ele vai dizer.
E o homem começou a pregar um sermão extraordinário. Eu disse, tá bom, eu estou concordando, né? Santificai-vos, nós temos que nos santificar, deixar o pecado e viver uma vida santa para Deus, porque amanhã aqui na igreja tem a tarde dos milagres. Deus vai agir poderosamente, nós vamos estar distribuindo aqui a rosa ungida, pode vir que Deus vai fazer milagres. Tudo atrelado a essa questão. Essa ordem é importante, e aqui eu preciso fazer uma ressalva. Talvez porque nós estamos reagindo aos abusos cometidos na área de sinais e prodígios, que tem reformado que nem ora mais por cura. Por causa dos abusos feitos, tem reformados que não acreditam que Deus pode curar hoje, que Deus pode abrir os olhos de um cego, levantar um aleijado, curar alguém de câncer, curar alguém de AIDS e agir miraculosamente. Existe uma diferença em entender que os dons revelacionais cessaram, que não há mais novas revelações, Deus nos fala pela sua palavra, e há uma diferença entre crer nisso e crer que Deus responde às orações do seu povo, como Ele sempre respondeu. Eu não sou um apóstolo e, portanto, eu não tenho dom de cura para chegar para alguém doente e dizer, em nome de Jesus, fica curado agora. E naquela época, quando o apóstolo fazia isso, era instantâneo, imediato e completo. Não vinha um dente de ouro, não, era dente de verdade, no banguelo. Quando ele orava pelo banguelo, crescia um dente de verdade. Eu não sou apóstolo, mas eu posso orar. E se Deus quiser, na sua providência, no seu poder, Ele pode abrir os olhos de cegos, levantar doentes, fazer o que Ele quiser. Infelizmente, nós reformados por uma compreensão, por uma reação exagerada aos abusos feitos em determinados setores do evangelicalismo mundial, nós vamos para o outro lado e não conseguimos nem orar para que Deus levante os membros doentes da nossa igreja. Orar para que Deus nos cure, para que Deus resolva situações de maneira extraordinária. Eu sei que sinais e prodígios faziam parte da capacitação apostólica, é o que eu estou vendo aqui. Mas eles não se limitam somente ao período apostólico, eu não vejo nada na minha Bíblia dizendo que sinais e prodígios estão restritos ao período apostólico. O que eu sei é que apóstolos estavam restritos ao período apostólico, e eles podiam realizar estas coisas, como nenhum de nós pode hoje. Mas eu acho que entre nós existe isso, infelizmente, e que nós nos privamos de muita coisa que Deus, nosso Deus, quer fazer e pode fazer através de nós. Era assim, então, que Paulo desenvolvia o seu ministério. Aqui no verso 19, até o verso 21, ele descreve, então, o seu campo de ação e o princípio que ele escolheu para determinar o campo. Ele descreve no verso 19, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Aqui é uma região muito grande, que compreende a bacia do Mediterrâneo toda. Olhando no mapa fica mais claro para você ver. Era a área onde Paulo pregou o Evangelho, eu creio que fazia cerca de 13 a 15 anos que ele tinha já realizado, estava no final da sua terceira viagem missionária, e aqui ele descreve onde ele trabalhou durante as 3 primeiras viagens missionárias, as 3 viagens missionárias dele. O que é que levou Paulo a escolher aquele campo? A resposta está aí no verso 20. Esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Qual era o princípio que norteava a escolha de campo para Paulo? Qual a orientação que ele tinha para dizer, eu vou para essa região e não para aquela? É isso daqui. Ele queria ir para lugares onde Cristo ainda não fora anunciado, porque ele não queria edificar sobre fundamento alheio. Eu estava conversando com o Dr. Piper, acho que foi ontem, a respeito da situação de uma determinada denominação, onde nós temos um número muito maior de pastores do que de igrejas. E aí a aposentadoria... não vou dizer que denominação é essa. E aí, chega num determinado tempo que a aposentadoria é obrigatória.
O pastor, quando chega numa determinada idade, ele tem que deixar de ser pastor. E uma das razões é que vem uma geração de novos pastores atrás que precisam trabalhar nas igrejas. E ele diz, tem alguma coisa errada, né? Quando você tem um número fixo de igreja, você tem que mexer com os pastores, os velhos, saindo para os novos entrar. Ele diz, tem sim, porque o que nós devíamos estar fazendo nos seminários era treinando os jovens para anunciar o evangelho onde Cristo não foi ainda anunciado, para que eles saiam de lá dispostos a não edificar sobre fundamento alheio, e que eles saiam para plantar novas igrejas, em vez de sair querendo já de cara ser chamado de reverendo, ter um salário muito bem fixo e trabalhar numa igreja já pronta para ele. Esse é o princípio que norteava o apóstolo Paulo. Vocês estão batendo palma, mas eu vou ser demitido, vocês estão sabendo disso? Ele termina, como sempre ele está fazendo, ele justifica esse plano de ação dele, essa visão de ministério no verso 21, dizendo, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Passagem tirada do profeta Isaías, onde o profeta diz que aqueles que nunca ouviram falar de Cristo haveriam de vê-lo. É isso que norteia o ministério de Paulo. Ele quer anunciar o evangelho lá na Espanha, naqueles locais distantes onde o evangelho não tinha chegado. Terceiro lugar, Paulo agora então expõe os seus planos. Veja que agora ele está pronto. Vocês perceberam que antes de expor o plano dele, de chegar para a igreja e dizer, eu quero ser enviado por vocês, primeiro ele faz uma teologia de missões. Ele primeiro elabora teologicamente o seu ponto, de maneira que quando ele apresenta o seu plano, a igreja de Roma vai dizer assim, esse homem é sério. Ele sabe o que é que ele está dizendo, e os argumentos dele são irrefutáveis, são bíblicos, está tudo baseado na Bíblia. O tempo todo ele está dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Aqui a gente vê que missões e teologia, elas não podem andar separadas. Quase todo missionário não gosta de teologia, e quase todo teólogo não gosta de missões. Infelizmente, já dizia o Michael Green, um grande missiólogo, não é? Espero que isso esteja mudando hoje, porque as duas coisas se juntam. Você não pode ter missões sem ter uma base teológica. Vocês estão percebendo como Paulo, para justificar, até porque ele quer ir para a Espanha, ele escreve um capítulo inteiro de teologia de missões. Nós não podemos separar as duas coisas. Porque se você vai anunciar o evangelho, você tem que ter o que anunciar. Você precisa ter entendimento, você precisa ter uma palavra para anunciar. E de que adianta ter conhecimento e ter uma palavra se nós também não anunciamos? As duas coisas têm que entrar juntas, têm que andar juntas. E nós vemos isso em Paulo. Aqui do verso 22 a 29, então, ele diz quais são os seus planos. Vamos lá. Essa foi a razão por que também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, que para lá por vós seja encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo eles são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo então se desculpa primeiro, porque nunca tinha visitado a igreja antes, verso 22, esta foi a razão que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. A razão é essa, ele estava ocupado anunciando Cristo, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Estava envolvido nos labores missionários, não teve tempo para estar em Roma para fazer uma visita social para eles. Seus labores no Mediterrâneo impediam. Entretanto, ele sempre teve desejo de visitá-los, como ele diz no final do verso 23, desejando há muito visitá-los. E agora a ocasião chegou.
A ocasião é uma combinação de duas coisas. Primeiro, ele não tinha mais campo de atividade naquela região. Verso 23, veja essa declaração: não tendo já campo de atividade nessa região. Gente, quando é que um missionário pode dizer isso? Paulo trabalhou entre 12 e 15 anos em toda aquela região ao redor da bacia do Mediterrâneo. E depois de 15 anos ele olha para trás e diz: eu não tenho mais campo aqui. Porque onde tinha uma vila eu preguei o evangelho. Onde tinha uma igreja, onde tinha uma cidade eu plantei uma igreja. Onde tinha um vilarejo eu deixei discípulos. Eu não tenho mais campo aqui. Terminei o meu trabalho. Agora eu estou olhando para a Espanha. Estou olhando para outro lugar. Ele já considerava completo esse estágio da sua vida. Então essa é a primeira circunstância, ele não tem mais campo ali. Segunda, verso 25, ele está de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ou seja, ele está levantando uma coleta entre as suas igrejas, as igrejas que ele plantou, em benefício dos pobres que vivem na cidade de Jerusalém. E ele estava indo a Jerusalém no momento em que ele está escrevendo essa carta, com o objetivo de levar aquela oferta ali. E ele explica no verso 27, por que os gentios resolveram levantar uma oferta para os crentes judeus lá da Palestina. Isso lhes pareceu bem, verso 27, e mesmo são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Bem entendidos aqui, os judeus convertidos. Os judeus de Jerusalém, que eram crentes, estavam passando por necessidade. Então as igrejas gentílicas levantaram uma oferta em gratidão aos judeus, porque deles veio o Messias, dele veio a Bíblia, deles vieram as promessas, deles vieram a aliança. E eles participam disso tudo como gratidão, então eles socorrem financeiramente. E eles então encarregaram Paulo de fazer isso. E aí Paulo disse no verso 24, tudo isso, né, veio depois, mas antes ele tinha dito no verso 24, penso em fazê-lo, ou seja, essa visita, quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem para a Espanha estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Verso 28, tendo, pois, concluído isto, a oferta em Jerusalém, havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, esse é o quadro, o plano de Paulo. Estou indo para Jerusalém levar uma oferta. Uma vez que eu faça isso, de lá eu vou para a Espanha anunciar o Evangelho. Mas no caminho eu vou fazer o que eu sempre tive vontade, visitar vocês. Não fui antes porque não dava, estava ocupado plantando igrejas. E agora eu quero plantar uma na Espanha. Eu vou passar por vocês, para ter um tempo com vocês. E de lá, presta atenção aqui no verso 24, eu quero ser encaminhado por vocês. A palavra encaminhado aqui no grego significa escoltado. Não é? Ou seja, ele quer chegar em Roma e de lá ele vai obter a companhia, o apoio da igreja que vai com ele para a Espanha. É a maneira dele dizer que deseja esse apoio dos irmãos. Queridos, nós não sabemos se esses planos de Paulo aconteceram. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui. A primeira delas é que o fato de que Paulo tem consciência de que Deus é soberano, que Deus controla todas as coisas, que Ele está no trono do universo, dominando tudo e todos, que a história corre de acordo com o plano pré-estabelecido de Deus. Isso não evitou que Paulo fizesse planos. A soberania de Deus, ela não me impede de planejar. O fato de que eu sei que tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus não é um empecilho para que eu sente e faça planos. Onde é que não tem ainda uma igreja? Em tal lugar. Então eu entendo que eu devo pregar lá esse evangelho. Mas para fazer isso eu preciso do apoio dessa igreja, eu preciso disso, preciso levantar sustento. Quem irá comigo? Quando é que eu vou? Como eu vou? Depois de quê? Então planejar não vai contra a nossa consciência da soberania de Deus na história de missões. Na verdade, você vê aqui esse missionário comprometido com a soberania de Deus, mas ele faz planos, ainda que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E note também que ele não ficou esperando uma revelação. Não é? Você vê Paulo aqui dizendo, não. Ele está fazendo planos, ele tem um alvo. E nesse sentido ele é muito mundano, ele é muito prático.
Onde é que não tem igreja? Onde é que Jesus não foi anunciado? Tá, aqui já foi, já preguei aqui não tem mais campo? Espanha. Em Roma, nunca tive em Roma, mas já tem uma igreja lá. Mas em cima de Roma, Espanha, é para lá que eu vou. Mas para ir para lá eu preciso de apoio. De quem? Da igreja de Roma. Vou escrever uma carta. Aqui ele não diz que recebeu uma revelação, que um sonho, um anjo lhe apareceu, que ele ouviu uma voz, que ele teve um sonho. Pode ser até que isso tenha acontecido, mas ele não diz isso aqui. Aqui ele está planejando, ele está olhando ao seu redor, está avaliando, está pesando as circunstâncias, escolhendo o melhor momento, o melhor caminho e a melhor estratégia. Então, em primeiro lugar, o fato de que nós temos consciência de que Deus é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas, isso não quer dizer que nós vamos dispensar os recursos e os meios que Deus nos deu para fazer missões. Nós vamos aprender o idioma, nós vamos traduzir a Bíblia naquela língua, nós vamos tirar passaporte, nós vamos contratar gente para nos ajudar a entrar no país, nós vamos aprender a língua nós mesmos, nós vamos fazer treinamento, nós vamos procurar gente que vai nos apoiar. O fato de que essa é uma obra de Deus não quer dizer que Ele dispense os meios que Ele mesmo determinou. Você vê Paulo fazendo isso. Você vê Paulo fazendo isso. Segunda coisa que eu quero dizer. O fato de que nós planejamos não quer dizer que vai ser como a gente pensa. Porque sabe o que aconteceu desse plano que Paulo fez aqui? Nada. Ou muito pouco. Paulo de fato foi parar em Roma, mas preso. O que aconteceu que não estava nos planos dele? Ele não teve uma revelação, né? Quando ele chegou em Jerusalém para entregar a oferta, os judeus disseram: é ele, é o apóstata, pega! Foi preso, quase apanha, passou 2 anos preso em Cesareia, depois de passar por um naufrágio, muito tempo depois, cerca de 3 ou 4 anos depois, Paulo finalmente chega em Roma como preso político. Ele foi para Roma sim, só que não da maneira como ele pensava. Ele pensava que ia chegar em Jerusalém, fazer a oferta, pegar um navio e ir direto para Roma. O que mostra que nós devemos planejar sim, mas em última análise, tudo acontecerá de conformidade com a vontade de Deus. Deus é que está no controle. E Paulo chega em Roma numa situação que ele jamais esperaria, porque ele pensava chegar em Roma, estar com os irmãos, pregar o evangelho e ir para a Espanha. Mas Deus tinha outros planos, melhores. Ele passou preso 2 anos em Roma, quando ele escreveu cartas que hoje compõem o Novo Testamento, e que evangelizaram muito mais pessoas através da história, de que se Paulo tivesse seguido o plano dele, chegado solto em Roma, ocupado pregando aqui e acolá, fazendo preparativos e indo para a Espanha. É por causa da prisão dele que nós temos as cartas da prisão, que evangelizam o mundo até hoje. Muito mais do que Paulo teria feito se ficasse solto em Roma e não escrevesse coisa nenhuma. Teria pregado alguns sermões entre os irmãos, ficado por ali, ido embora para a Espanha. Mas Paulo tinha outros planos para o missionário, não é? Louvado seja Deus. Ser missionário é isso, ser igreja missionária é isso. Vamos fazer planos, mas saber que Deus está no controle. Último ponto. No verso 30 a 33, ele procura agora envolver a igreja em seu ministério de oração. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Paulo sabia da situação difícil que o aguardava em Jerusalém. Ele diz aí no verso 31 que ele temia os rebeldes da Judéia, aqueles inimigos que o perseguiam em todo lugar, os judaizantes, os fariseus, aqueles que o caluniavam, preparavam motins, levantavam as autoridades romanas contra ele. Ele estava incerto se a oferta que ele estava levando à igreja de Jerusalém seria bem entendida e bem recebida pelos judeus cristãos, exatamente por conta de toda essa confusão em torno do seu nome. Muitos judeus cristãos rejeitavam Paulo.
e haveria alguma indisposição da igreja contra ele. De fato, quando ele chega em Jerusalém, Tiago vai dizer, olha, tem muita gente aqui que ouviu muita coisa errada a teu respeito, que tu estás ensinando contra Moisés, contra a lei, contra o templo, e não deu outra, logo Paulo é preso. E aí então começa a sua jornada, não mais de acordo com os planos que ele tinha. Então Paulo, ele sente que alguma coisa pode acontecer, e o que é que ele faz? Ele pede que a igreja ore por ele, aí no verso 30, com muita insistência. Irmãos, eu rogo, aqui é um pedido, uma súplica, eu suplico a vocês, em nome do Senhor Jesus. Então, quando ele fala isso, ele está falando que é um pedido urgente, é um pedido sério. E também ele acrescenta, pelo amor do Espírito, lutem comigo. A palavra lutar no grego significa agonizar, agonizem junto comigo em oração. A Deus, a meu favor. O que é que ele pede? Ele pede duas coisas. Primeiro, para que ele seja livre dos rebeldes que estão na Judeia. Paulo não desejava ser mártir antes do tempo. Inácio, um dos pais da igreja, ele orava a Deus pela honra de ser martirizado. Paulo não. Se o martírio vier, nós vamos suportar, mas orar para ser martirizado, não. Orem para que eu seja livre dos rebeldes na Judeia. Pode parecer piedosa a oração de Inácio, né? Quero, Senhor, a honra de morrer martirizado. Eu não, eu quero morrer em paz. Quero morrer tranquilo, de preferência sem dor. Não é? De preferência sem dor. Se for a vontade de Deus que eu, você, outros sejamos martirizados, Deus nos dará graça para suportar. Mas Paulo nos ensina que enquanto pudermos escapar e continuar com vida para pregar o Evangelho, façamos isso. Nós não precisamos nos meter em complicações, arriscar a nossa vida, como se isso fosse alguma coisa piedosa, a não ser que fosse necessário. Ele faz a oração, que para alguns seria a oração do covarde. Ora por mim para que eu seja livre dos meus inimigos na Judeia. Não tem nada de covarde nisso. É sensato, é prudente e é sábio prolongarmos o tempo da nossa vida e da nossa existência, do nosso serviço a Deus, tomando todas as precauções necessárias, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa vida, usando os recursos da maneira correta, pedindo que Deus nos livre destas coisas, evitando provocar acidentes, e assim por diante. É perfeitamente correto, bíblico, santo e espiritual fazer esse tipo de oração, pode ter certeza. Paulo ora primeiro para que ele seja livre dos rebeldes na Judeia. Segundo, ele ora para que a igreja o aceite, final do verso 31, para que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito por ele. O que ele quer é, verso 32, ao visitar-vos pela vontade de Deus, parece que ele aqui já estava adivinhando, né, que tudo isso só aconteceria se fosse a vontade de Deus. Ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Ele termina dizendo, o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Concluindo, o que é que tudo isso nos ensina sobre a ação de Deus no mundo hoje? Primeiro ponto. Deus está agindo no mundo hoje, entre os gentios, buscando um povo para o seu louvor. É isso que Ele está fazendo. E como nós ouvimos aqui, Deus não vai esperar que nós nos engajemos. Ele está fazendo isso. E nós precisamos nos juntar a Ele, por assim dizer, nisso que Ele está fazendo. E nós já ouvimos aqui falar do sul global. Como o Evangelho está crescendo no nosso hemisfério, esse é o momento em que Deus vem agindo graciosamente no nosso continente, nos continentes do Equador para baixo. Esse é o momento, é isso que Ele está fazendo. Ele agora está buscando os gentios que moram no hemisfério sul. Os gentios do hemisfério norte já tiveram sua chance. Não é que Deus os abandonou, mas só que agora Deus voltou os olhos para os gentios do hemisfério sul. É isso que Ele está fazendo. É isso que Ele está fazendo. Segunda coisa. Deus usa as igrejas locais como base de apoio para o trabalho missionário. Gente, eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. Eu não quero dar a impressão que eu sou contra agências missionárias ou organizações missionárias. Eu não sou. O que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, missões nascem de igrejas locais, porque são igrejas locais que mandam seus filhos, são igrejas locais que oram pelos missionários, são igrejas locais que pegam a visão,
São igrejas locais que suportam financeiramente. Eu sei que quando as igrejas locais não fazem isso, Deus, na sua misericórdia, levanta agências e grupos, instituições para fazer. Mas a verdade é que nós não deveríamos enfatizar no campo missionário, na área missionária, tanto as organizações que finalmente os membros da igreja não saibam mais o que é se envolver na obra missionária. Eu me lembro do tempo em que minha mãe, meus pais hospedavam missionários em casa. Era uma alegria quando os missionários iam na igreja. As famílias disputavam para ver quem hospedaria os missionários em casa. E ele falava, estava na nossa casa, almoçava conosco, contava as histórias, visitava os membros da igreja. Hoje em dia o máximo que a gente faz é preencher uma cartelinha ou um boleto bancário e receber um e-mail dando notícias do missionário no campo. O que é que está acontecendo? Mas missões sempre passou por igreja local. Sempre passou. Nós não podemos esquecer disso. E se vamos de fato envolver o nosso país em missões, precisa haver um reavivamento missionário nas igrejas locais. Fornecendo missionários, fornecendo pastores, fornecendo pessoas que possam apoiar financeiramente, que possam investir na obra missionária, que lutem em oração pelos labores missionários. Terceiro ponto, Deus supervisiona e conduz o trabalho missionário no mundo. É evidente, não é? Paulo tinha planos, não foi como ele planejou. Mas Deus fez melhor do que Paulo tinha planejado. Lembremos que Deus está no controle. Por isso precisamos depender dEle, nos sujeitar à sua vontade, estar pronto para segui-la, onde quer que Ele nos mostre. Quarto lugar, Deus espera que nós o busquemos fervorosamente, em oração, em favor da obra missionária. E eu concluo com esse ponto aqui. Eu espero ter ficado claro. E por que eu quero esse ponto? Porque eu sei que essa é uma conferência reformada. E às vezes é alegado contra nós que calvinistas e reformados, eles não fazem missão, porque eles acreditam na predestinação. Eu espero ter mostrado a vocês que isso não é verdade, pelo menos na vida do apóstolo Paulo. Eis aqui um homem que defende a doutrina da eleição, que fala claramente da predestinação, mas que faz planos, que ora, que tem compaixão, pede orações e está pronto a ir aos lugares mais distantes para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. As duas coisas andam juntas. Paulo vai fazer isso porque ele sabe que Deus tem eleitos na Espanha, que Deus tem pessoas escolhidas. O seu povo está presente entre todas as nações, é isso que o encoraja, é isso que o leva. Se o seu calvinismo o impede de planejar, de pedir orações, de traçar metas, de levar sua igreja a ir, alguma coisa está errada com o seu calvinismo. Isso não é o calvinismo correto. Não foi isso que os calvinistas ensinaram. E pior, não foi isso que Paulo ensinou. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Que Deus, portanto, nos abençoe, queridos, e Ele nos alevante para que nesse momento em que Deus está tomando um povo do hemisfério sul para si, nós façamos parte dessa grande obra, cada um de nós, de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós sabemos que Tu estás agindo no mundo, estás buscando um povo entre os gentios para o louvor da Tua glória. Dá-nos o privilégio de participar, Senhor, dessa Tua obra. Te damos graças pelos apóstolos que já lançaram o fundamento das missões, o fundamento da igreja. E mesmo que agora não tenhamos mais apóstolos, mas, ó Deus, nós temos a palavra deles, o testemunho deles e a obra iniciada por eles. Ajuda-nos a construir sobre ela, para o Teu louvor e para a Tua glória, anunciando o Evangelho, onde Cristo ainda não se fez ouvir. Usa-nos para a Tua glória. Levanta o Teu povo aqui no Brasil, em nome de Jesus. Amém.